Agradecemos a Deus por esta grande vitória. E eu vou convidar o pastor Sebastião Ferreira para dizer conosco nesse momento: Senhor, muito obrigado, porque o alvo foi ultrapassado e a tua causa é vitoriosa. Vamos dizer juntos ao Senhor: muito obrigado. Pastor. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos largar os bancos. Eles não caem, não. Vamos botar força em nossos pulmões. O irmão Ricardo vai repetir o que ele quer que nós digamos. Agradecer ao Senhor pela vitória. Agradecer ao Senhor pela vitória em missões. Amém? Nosso Deus, obrigado, Senhor, porque Tu fizeste da Tua igreja uma igreja missionária. Obrigado, Senhor, pela oferta que levantamos. Obrigado pela nova oferta que levantaremos. E que em todas as coisas, Senhor, o Teu nome seja elevado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Irmãos, pastor Renato Reis é o nosso mensageiro desta manhã. E por que nós convidamos o pastor Renato se nós estamos no mês da família? E ele não estaria, de alguma forma, diretamente envolvido com a família da igreja? Porque o pastor Renato, além de ter a sua mensagem preparada para o mês da família, ele é o pastor coordenador da Ásia e Norte da África da Junta de Missões Mundiais. E ele foi convidado e foi lembrado. O pastor Denilson, conversando conosco, falou dessas suas atribuições, e nós entendemos oportuna a chance de ele estar falando da nossa igreja, até porque nós estamos concluindo a nossa campanha de missões mundiais. Por esta razão, pastor, a palavra é do irmão. Que Deus o use e abençoe, e nos abençoe com a sua mensagem nesta manhã. Bom dia, irmãos, graça e paz. Alegria voltar aqui à igreja de Vila da Penha e viver esse momento em que os irmãos terminam uma campanha e começam outra. Eu nunca tinha visto uma coisa como essa, né? 6 meses de trabalho. Quando a irmã disse a data que começou a campanha, eu falei, ela se enganou. Mas não, é isso mesmo, 6 meses de trabalho, e teve aí um alvo desafiador. 90 mil reais vocês ultrapassaram. Estão de parabéns. Recebam a gratidão da nossa Junta de Missões Mundiais. Hoje nós somos 864 missionários. Alguns anos atrás estabelecemos o alvo de chegar a 900 missionários até o final deste ano, e alguns disseram que nós estávamos loucos, porque naquela ocasião nós tínhamos apenas 600, então queríamos que crescesse 50% do número de missionários em apenas 3 anos. Mas o nosso Deus é o mesmo Deus dos irmãos aqui, Deus da multiplicação, Deus que abençoa, Deus que é fiel, o Deus que sustenta aqueles que permanecem fiéis a Ele, e o Deus que faz a obra das nossas mãos se multiplicar. E agora estamos chegando a esse alvo, até o final do ano, com aqueles que estão em treinamento e virão para o treinamento a partir de julho. Nós então vamos alcançar esse alvo de 900 missionários espalhados pelo mundo afora, em nome do Senhor e dos batistas brasileiros, levando o Evangelho do Senhor àqueles que não conhecem. Deixe-me contar uma experiência missionária. Eu estou quase pregando sobre missões aqui. A missionária nossa estava dia desses no seu campo. Ela trabalha numa favela, para vocês entenderem. É um lugar onde vivem refugiados que vieram de várias partes do país, onde não tem nada, e vêm para a capital onde tem quase nada, e ficam ali na periferia da cidade, num lugar chamado Esba. Em árabe significa lugar esquecido por Deus. Mas está lá nossa missionária, 2 obreiros da terra. Ela tem uma escolinha pré-escolar, trabalha com aqueles meninos e meninas. Dia desses a missionária estava indo para a escola. Perto daquela escola tem um lixão, sabe o lixão?
E ela começou a ouvir um barulho daquele lixão. Ela pensou que aquilo fosse um bicho. Passou, foi para a escola, fez o seu trabalho. Lá para a hora do almoço, ela passou de novo, indo para casa, perto do lixão, e está lá aquele barulho. Não é possível, é alguma coisa aí. Se aproximou do lixo e percebeu que tinha uma sacola. O barulho vinha de lá. Não perdeu tempo, começou a desembrulhar a sacola. E, para sua surpresa, dentro da sacola estava uma criança. Uma barriga enorme, magrelo, desidratado. Ela não perdeu tempo. Passou a mão na criança e levou para casa. Deu banho, tentou dar água, comida, mas a criança não tinha forças para comer. Aí sabe o que faz numa hora dessa, missionário? Ora e liga para o coordenador para pedir para ele orar também. Vamos orar. Enquanto eu estou orando, a minha mente começa a pensar um monte de coisas. Aqui era de tarde e lá quase madrugada, perto de meia-noite. E eu pensei, se esse menino morrer na casa da missionária, vai se complicar tudo, porque ela vai ter que explicar para alguma autoridade como é que esse menino foi parar na casa dela, e não tem ninguém para provar essa história que eu acabei de contar. Enquanto eu orava, depois que terminei de orar, eu falei, agora minha filha, eu tenho uma coisa para dizer para você. Sim, pode dizer. Você precisa levar esse menino agora para um hospital. Mas não tem hospital aberto. Não, aquela médica que atende as crianças, não, ela não atende agora. E eu disse, mas você não pode ficar com esse menino na sua casa. Se acontecer alguma coisa de noite, como é que vai ser? Não, Renato, eu levo o menino para o hospital amanhã de manhã. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou levar ele para o hospital. Eu falei, mas e se ele não chegar amanhã de manhã? Não pede isso não. Deus me deu esse menino. E já botei nome nele. Já? Chama agora Cristiano. Tá bom. E fui para casa. Ela ficar em casa, de noite eu fui para casa ficar em oração. Senhor, não deixa essa criança morrer. Senhor, não deixa essa criança morrer. Tem um e-mail lá de intercessão, eu disparei para alguns. Ore pelo Cristiano. Essa criança tem que passar essa noite. Ore por ele, ore por ele. E ali começou uma jornada de oração. O menino foi levado ao hospital, desidratado, diagnosticado com câncer nos seus entranhas aqui. Os médicos disseram que a única chance que ele tinha variava em torno de 1 ou 2%, isso se ele fosse levado para os Estados Unidos, onde havia um tratamento novo, ia custar mais ou menos $100 mil. Quando ela me disse isso, já no outro dia, eu falei, mas a gente não tem $100 mil para isso. Como é que faz? Olha, a gente não pode ir aos Estados Unidos, mas a gente pode ir para aquele que cura todas as doenças. Então a gente vai até ele. E começamos, irmãos, uma jornada de oração, uma batalha em oração. O Brasil aqui,
Nós desafiamos as uniões femininas por esse Brasil afora com pedido de oração. Nosso cultinho na semana lá na junta, toda semana tem lá, a gente dobrando o joelho pelo Cristiano, eu incomodando a minha família, as igrejas por onde eu ia, pregava, ore pelo Cristiano, ore pelo Cristiano. Irmãos, o tempo passou, a gente foi descobrindo coisas. O Cristiano estava naquela situação porque jogado no lixo, porque a sua família de origem muçulmana tinha uma religião misturada com aquelas religiões africanas, um misticismo religioso, e a avó do Cristiano era uma feiticeira. Ele fora levado diversas vezes para a avó e para os outros feiticeiros mais poderosos que sua avó. O corpo do Cristiano era cheio de marcações, de cicatrizes, de ferimentos que aqueles religiosos faziam, buscando a cura do Cristiano. Por fim, eles disseram: olha, não tem jeito, esse menino aqui está condenado pelos espíritos, ele tem que ser jogado fora no lixo. E foi assim que a nossa missionária o encontrou. O nome dele com certeza não era Cristiano, porque um menino de origem muçulmana, ele não tem um nome assim. Mas batalha daqui, batalha dali, tome oração, joelho em terra, boca do pó. E a missionária conseguiu uma portinha lá no hospital italiano, recém-aberto na capital daquele país. Levou o menino lá, explicou a situação toda, e os médicos começaram daqui, começaram dali, trata e hidrata o menino, e cuida disso, cuida daquilo, cuida dos sintomas. Depois começaram a ter condições de tratar do problema, e mexe daqui, mexe dali. Um dia o menino foi para uma cirurgia. Quando chegaram no hospital, já tinha descoberto quem era a mãe, quem era o pai, mas para levar para o hospital, para a cirurgia, tem que ir a mãe e o pai, não pode a missionária levar, tem que ir o pai e a mãe. Então, quando chegou no hospital, o pai com o menino no colo, ele não conseguia andar direito, levaram o menino, chegou na porta do hospital, antes de entregar na mão dos médicos, a missionária tocou no pai e disse assim: você sabe que o seu filho pode não voltar de lá. Ele disse: eu sei. Eu já não tinha muita esperança com ele, mas antes de entregar eu queria orar pelo seu filho. Posso orar? Isso é uma ousadia, porque uma mulher falar com um homem e ainda orar em nome de Jesus. Mas aquele pai, fragilizado pela situação do filho, disse: pode orar. E ali mesmo, na porta do hospital, a missionária baixou sua cabeça, colocou a mão sobre o pai, sobre o menino e orou. Entregaram na mão dos médicos. Horas se passaram e de lá ela fazia contato: ora aí, porque o menino está na mesa de cirurgia, ora aí, porque o menino está na mesa de cirurgia, ora aí que ele não pode partir, ora aí. Irmãos, para encurtar a história, o menino saiu daquela sala de cirurgia, os médicos disseram que as chances dele melhoraram, para ele ficar bom. O menino já conseguia comer banana quando saiu de lá, comer comidas pastosas, foi se recuperando, e o Cristiano se tornou uma bênção. Ele começou a frequentar a escolinha, e os pais do Cristiano se renderam também a Jesus Cristo. Toda a família hoje serve ao Senhor. Aquele país foi dividido, e aquela família teve que sair dali, porque eles eram do sul do país e estavam no norte, e por causa da divisão, quem era do sul tinha que sair. Eles foram levados de volta para o sul, tiveram que sair, mas estão lá no sul, e as informações que a gente tem é que a família está servindo ao Senhor lá no sul daquele país. Por que isso? Porque gente ora, porque gente oferta, porque a igreja, como a dos irmãos aqui, está não apenas colocando a mão no bolso, mas também dobrando os joelhos para sustentar os nossos missionários. Eu fiquei com o coração gelado quando ela me disse que ia passar aquela noite com o menino em casa, sob o risco de morte. E eu pensei: eu só tenho um Senhor a quem recorrer, e foi a Ele que recorremos, e Deus nos deu a grande vitória. Então eu conto essa história para inspirar os irmãos e ajudá-los a prosseguirem servindo ao Senhor de missões. Nosso Deus tem feito uma obra extraordinária ao redor do mundo, levando a sua palavra àqueles que não conhecem. Se eu tivesse tempo, eu contava outras histórias para vocês acerca disso.
Mas agora eu quero que você abra comigo a Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, verso 7. Eu preciso saber do meu irmão aqui até que horas nós vamos no culto. O culto termina 11h30, que beleza. Hebreus 11, 7. Eu vou ser rápido, você se concentra aí e a gente consegue dar o recado da parte de Deus, amém? Estou muito feliz de rever meu amigo Denilson, de longa data, rever também irmão Nilson, dona Ruth Almeida lá atrás. Eu dei muito trabalho para aquele casal, eu fui junior deles lá na igreja de Acari, aqueles cabelos brancos, eu sou culpado deles, eu tenho certeza disso. Para você ter uma ideia, meu apelido na igreja era Capetinha. Na igreja, eu tinha um outro apelido lá na rua, que esse eu não posso contar para vocês, né? É impublicável, mas o irmão Nilson está assim meio encurvado ali, eu sou culpado disso, eu peço perdão publicamente ao irmão Nilson, por tantas travessuras que eu fiz, dando tanto trabalho ao irmão. Vejo outros queridos aqui também, gente de outros lugares, Eliana e Rogério, de outras caminhadas nossas. Deus abençoe a todos vocês. Hebreus 11, 7, você achou? Você tem um texto aí para a gente ler junto, não? Tem? Põe aí para a gente ler com essa voz bonita. A igreja lê a Bíblia de maneira tão bonita. Vamos ler juntos aqui. Quanto ele acha? Achou já. Está dando para ler? Vamos juntos? Vamos lá. Pela fé, Noé, avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Que Deus abençoe sua palavra. Vamos orar. Nosso Deus, tu que tens todo o poder em tuas mãos, nós nos apresentamos ao Senhor agora, ávidos por ouvir a tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Falar de família, para muita gente pode ser coisa ultrapassada. Há quem pense que as igrejas batistas, todos os anos no mês de maio, enfatizar a família nesse mês, já é coisa assim do passado, devia mudar essa página. Mas querido, família está sempre na moda, não há como fugir desse assunto. Quando a Bíblia começa a sua narrativa, começa contando a história de uma família, e é aquilo que nos prende a atenção. Hoje, o que nos chama a atenção sempre está ligado a uma família. As famílias hoje que vivem o drama de, por exemplo, de uma bala perdida, quando a televisão começa a noticiar isso, ela não fica enfatizando aquela pessoa que morreu, quem ela foi, não, ela começa a falar da família da pessoa que foi, e mostra lá a mãe chorando, o pai chorando, as vítimas da boate em Santa Maria. Ninguém ficou falando das pessoas que se foram, começaram a contar as histórias dos pais, dos namorados, dos noivos, dos colegas de família, dos familiares daqueles que se foram, e assim a nossa atenção ficava ali para ouvir acerca do que tinha acontecido com aquelas famílias. O programa de maior audiência da nossa televisão, para tristeza nossa, é o Big Brother Brasil. O que é o Big Brother? É um monte de gente sarada, jovenzinha, colocada dentro de uma casa para viver como se fosse uma família. Chamam de brothers, irmãos. Mas viver como irmão, sem ser irmão, como irmão já é difícil, sem ser mais difícil é. Então eles têm que construir lá um paredão, porque senão eles se matam. Tem que começar a eliminar um ou outro, porque senão eles vão se matar lá dentro. Dá audiência, esse negócio de família. O que as novelas fazem para ter a audiência das pessoas? Dramas familiares. Uma mãe que abandonou a filha no lixão, foi uma novela de trás aí que eu já não lembro o nome. Então, como é que é? Como é que é o nome? Avenida Brasil, isso mesmo, Avenida Brasil. Não que veja a novela, eu também não vi a novela, mas eu sei do drama, eu sei que é isso mesmo.
né, do jornal, as coisas estão noticiando. O drama da família está em voga, é isso que chama a atenção da gente. E sendo bem sincero, esse tema de família está também tomando conta das discussões do nosso tempo. Por exemplo, está se falando em liberar o aborto. Ora, aborto tem a ver com família. Está falando aí em homossexualidade, homofobia, casamento de pessoas do mesmo sexo. O que isso tem a ver? Tem a ver com família e chama a nossa atenção. Tudo isso está ligado à família. E de verdade, você sabe qual é o grande medo que você tem na vida? O grande medo que você tem na vida não diz respeito a você. Sabia disso? Lógico, você tem medos com respeito a você, de ser atropelado, de ser sequestrado, de perder o emprego. Você tem esses medos, eu sei, eu também. Mas o grande medo que toma conta da vida da gente não é o que pode acontecer com a gente, mas o que pode acontecer com alguém a quem a gente ama. É esse o nosso grande medo. Que alguém da nossa família seja acometido por um grande mal e a gente fique sem ter o que fazer, a ponto de dizer, melhor se tivesse acontecido comigo do que com essa pessoa que eu tanto amo. É esse o grande medo que a gente tem na vida, que a nossa família seja arrebatada para o mal, sacudida pelo mal, e a gente não tem o que fazer. O texto que lemos conta a história de um homem do passado, seu nome Noé, história conhecidíssima, não preciso repetir para os irmãos. Um homem que viveu num tempo difícil, e ele teve que trabalhar duramente para salvar a sua família. Você leu o que nós lemos? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua família. Não pense que Noé construiu a arca para salvar um casal de cada espécie. Não pense que Noé trabalhou 120 anos construindo aquela arca para salvar a natureza, os animais. O objetivo de Noé era apenas um: salvar a sua família. A grande questão de hoje de manhã, que eu quero compartilhar com você é: você tem trabalhado para salvar a sua família? Noé trabalhou, e eu creio que Noé pode nos ensinar algumas coisas de como podemos salvar nossa família. A necessidade de salvar a família. Primeira coisa que eu posso aprender com Noé nesse texto, o texto diz: pela fé. A necessidade de salvar a família requer que nós cultivemos a fé no seio de nossa família. A fé está evidenciada não apenas neste verso, mas em todo o capítulo 11 de Hebreus. A fé é explicada no verso 1, dizendo que a fé é as coisas que a gente não vê, a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Noé, diz o texto, foi divinamente avisado das coisas que não se viam. Por que não se viam? Porque até a época de Noé nunca tinha chovido. Isso que é tão natural para nós hoje, a chuva, no tempo de Noé não existia. Até o tempo dele ninguém sabia o que era isso. E quando Noé foi divinamente avisado, vai descer água, vai inundar tudo, o pessoal ficava assim: água? Nuvem? Chuva? O que é isso? Você é louco, Noé. Mas Noé acreditava nas coisas que não se viam. A vida dele foi pautada pela fé naquilo que Deus lhe disse. Ele tinha uma fé prática, porque não apenas dizia crer. Todos os dias ele levantava cedo, apanhava seu serrote, seu martelo e ia lá para a floresta, seu machado, cortar a madeira, aplainar a madeira, colher o betume. 120 anos de trabalho para salvar sua família. Uma fé
praticada no dia a dia. A gente sabe que a palavra pode ensinar, mas o exemplo arrasta as pessoas. Uma vez uma professora perguntou para os alunos da sua classe qual era a parte da casa daqueles meninos que eles mais gostavam. A resposta de um dos meninos, a quem ela apontou o dedo: você, qual é a parte da casa que você mais gosta? O menino com o rosto triste disse assim: nenhuma. A professora se espantou: nenhuma? A minha casa é só tristeza. Se o menino pensa assim da sua casa, o que será que seus pais estão ensinando? Se o filho pensa isso de sua casa, onde está a fé dos seus pais para que ele possa vibrar, para que ele possa acompanhar, para que ele possa ter o exemplo? Quando não há fé em casa, qualquer pessoa, criança ou adulto, perde a esperança na vida. Segunda coisa, pela necessidade de salvar a família, precisamos seguir as instruções divinas. O texto diz que pela fé, sendo divinamente avisado. A primeira família, antes mesmo de pecar, tinha instruções da parte de Deus. Nós conhecemos a história, Adão e Eva, no jardim, tudo uma beleza, tudo funciona, no paraíso, mas havia instruções: daquela árvore não toque, se tocar morre. Havia instruções, eles pecaram, e mais instruções. Nós hoje temos nas mãos um livro sagrado, as Escrituras, com instruções para todas as áreas de nossa vida. Noé foi divinamente avisado por instruções que Deus lhe deu. Nós temos as instruções nas mãos, não podemos negligenciá-la. Noé foi avisado e seguiu conforme o aviso. Mais que isso, Moisés se tornou um aviso, porque diz o texto que pela fé, pela sua conduta, ele condenou o mundo. Enquanto Moisés ia todos os dias construir aquela arca e voltar para casa, ele estava avisando para o povo. Noé, o que eu falei? Moisés não construiu a arca, eu estava só querendo saber se vocês estavam prestando atenção mesmo. Foi Noé. Quando Noé estava indo construir aquela arca, ele estava dando um aviso para aquelas pessoas: olha, vai chover, vai inundar tudo, vocês parem com essa maldade tão grande que subiu para o céu e incomodou os céus, parem com isso. Moisés não apenas seguiu o aviso, Moisés, o Noé, não apenas seguiu o aviso, mas se tornou o aviso. A Bíblia diz no Salmo 127, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O lugar de Deus e de sua palavra na casa é prioridade. Terceiro, pela necessidade de salvar a família, tenhamos uma sincera intimidade com Deus. O texto diz: pela fé divinamente avisado, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se via, sendo temente a Deus. Outra tradução vai dizer: por um santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Noé era conhecido por sua devoção e sua integridade. O texto de Gênesis, versículos 8 e 9, tem uma descrição muito interessante acerca da vida de Noé. Diz: mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo, íntegro entre seus companheiros e andava com Deus. A vida, a conduta de Noé era um exemplo para aqueles que andavam ao seu lado. Vida com Deus é uma coisa séria, porque não dá para enganar quando a gente está em casa. A gente pode ser muito ativo na igreja,
A gente pode ser crente exemplar aqui na igreja, pode enganar todo mundo, mas lá em casa a gente não consegue. Em casa a gente é exatamente o que é. Os familiares percebem quem a gente é. Certa ocasião, uma senhora estava visitando uma amiga, e ela levou o seu filhinho. Quando chegou lá, aquela amiga disse: você quer conhecer o meu guarda-roupa? Era o melhor móvel que ela tinha na casa. Sim, eu quero. Foram até o quarto, e aquela amiga começou a falar: esse guarda-roupa é feito de cerejeira, com madeira de lei, com não sei o que, envernizado, e começou a contar, e era realmente um móvel muito bonito. O menino pensou assim: ora, esse móvel aí é muito melhor do que o nosso lá em casa. Sabe o que ele fez? Ele saiu de onde estava perto da mãe, chegou perto do móvel e começou a olhar atrás dele, e não perdeu tempo, voltou e disse: mãe, ele pode ser muito bonito pela frente, mas atrás ele é igualzinho o nosso lá em casa, tem um monte de teia de aranha. Até uma criança percebe as coisas em casa. Seu filho conhece você, ele sabe sua vida, se você ora, se você lê a Bíblia, não apenas se você manda ele orar e ler a Bíblia, ele sabe a sua devoção, ele conhece a sua devoção. Billy Graham se converteu num dia, depois que voltou da balada, não tinha balada naquele tempo, ele chegou de madrugada, 4 horas da manhã, seu pai morava numa fazenda, ele entrou de pé, sabe entrar de pé? Ele entrou de pé, para não fazer barulho, abriu a porta da cozinha, para ninguém perceber que ele estava chegando àquela hora, 4:30 da manhã, o galo não tinha cantado ainda. Quando ele chegou perto da cozinha, ele ouviu um barulho perto do fogão, e ele disse: que será? E ele foi se aproximando, e quando ele chegou pertinho do fogão, ele percebeu que era a mãe dele do outro lado do fogão, aqueles fogões grandes de fazenda, e ele ficou ali: o que minha mãe está fazendo essa hora? A mãe de Billy Graham, Anne Graham, estava de joelhos orando por ele. Oh Deus, salva meu filho, tem misericórdia do meu filho Billy, oh Deus. E foi ali que Billy Graham teve o seu coração espetado pela graça de Deus, para se transformar, para ser o grande servo, o maior pregador do Evangelho do século 20. Quinto mandamento da Bíblia, a gente conhece bem: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O primeiro mandamento com promessa. Esse mandamento nos ensina que a casa da gente é uma escola de vida, é como um mundo em miniatura dentro da casa da gente. Ali a gente aprende sobre autoridade e sobre submissão, sobre amor e sobre lealdade, sobre obediência e sobre confiança. Todos esses atributos podem ser ensinados e aprendidos dentro de casa, e somente ensinando essas coisas dentro de casa é que a gente consegue mudar a nossa sociedade. A mudança de uma sociedade não acontece pelo partido político, pelo sistema de governo, por um decreto, pelas leis, pelo judiciário, pelo executivo. Não, acontece pela mudança dentro de casa. E isso, meus irmãos, só é possível quando a gente tem uma sincera intimidade com Deus, uma vida devota ao Senhor dentro de casa. Quarto lugar, pela necessidade de salvar a família, precisamos de disciplina pessoal. O texto vai dizer que Noé, sendo temente a Deus, construiu uma arca. Irmãos, não foi um barquinho, não foi um barco à vela, foi uma arca.
ela tinha medidas de altura, de comprimento, tudo programado conforme Deus mandou, instruções em detalhe. Noé trabalhou com disciplina pessoal para fazer aquela coisa acontecer. Foram 120 anos de muito esforço para construir uma arca e salvar sua família. Quando a gente vê um desses arranha-céus, esses prédios enormes que existem em nossa cidade, a gente fica admirado. Como é que construíram uma coisa assim? E somos tentados a pensar que aquilo foi construído de um dia para o outro. Mas não. Um arranha-céu é construído tijolo a tijolo, junta a junta, massa a massa, concreto a concreto, passo a passo, até se tornar um arranha-céu. Isso exige disciplina de nossa parte. A família é o melhor lugar do mundo para a gente construir com pequenas coisas. Por exemplo, não existe lugar do mundo melhor para você rir, sabia? Do que a sua casa. As suas melhores piadas devem ser contadas em casa. É lá que a gente consegue rir para mostrar todos os dentes, os que têm e os que não têm cárie. As suas melhores piadas, suas melhores risadas devem ser contadas em casa. As suas melhores conversas devem ser tidas dentro de casa. Você deve aprender a perdoar dentro de casa. Você deve fazer os seus melhores carinhos, acariciar pessoas dentro de casa, aprender a amar e a declarar amor dentro de casa. É assim que a gente tem disciplina pessoal para construir uma arca para a nossa família. Eu queria muito, meus irmãos, que os meus filhos e a minha esposa não sofressem os efeitos da queda, que eles fossem perfeitinhos, bastasse fazer aqueles cultos domésticos em casa, e uma outra lição que eu ensino de vez em quando, então eles seriam perfeitinhos, que bom que seria! Mas não é assim. Exige tempo, exige dedicação, exige muito relacionamento. Uma vez dizem que um médico, depois de atender muita gente, cansado, ele saiu do consultório gritando para a secretária: gente doente, gente doente, gente doente, eu não aguento mais. Como se gente sã fosse buscar o médico. Sabe, na sua casa não tem gente sã, porque todos nós somos pecadores, todos, sem exceção. E lá na sua casa, você deve ser como um médico a cuidar de gente doente, gente que precisa conhecer do amor e da graça do Senhor Jesus. Isso porque os relacionamentos que a gente tem dentro ou fora de casa não são nossos. Assim como as pessoas não são nossas, pertencem ao Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, os relacionamentos que nós construímos com essas pessoas também não são nossos. O problema é que a gente pensa que os relacionamentos deveriam ser construídos ou existir para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, para o nosso prazer, mas os nossos relacionamentos não são nossos, pertencem a Deus e devem ser conduzidos para que as pessoas se aproximem e se pareçam mais com Deus. Quando um relacionamento ira a gente, assim, está me irritando, é porque a gente está pensando que esse relacionamento é para o nosso bem, mas não é, é para glorificar a Deus. Sua atitude não é de irar, ou se irar e não pecar, porque não vai deixar o sol se pôr sobre a sua ira, mas tratar disso, cuidar disso. Não devemos nos tornar ladrões dos nossos relacionamentos, porque eles não nos pertencem, eles são do Senhor. Caminhar para o fim aqui, senão eu não termino. Olha como eu avancei. Pela fé, Noé, quando divinamente avisado a respeito de coisas que ainda não se via, e movido por um santo temor,
construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Grupo de santos no mundo, também conhecido como puritanos, chamavam a família de uma pequena igreja, uma sociedade de cristãos, combinando-se para melhor adoração e melhor serviço ao Senhor. Para eles, aqueles santos no mundo, que chamam de puritanos, eu não gosto desse nome, eles eram santos no mundo. Para eles, a igreja, a família era uma pequena igreja, famílias em que o serviço a Deus, onde o serviço a Deus é realizado com temor, um tipo de paraíso na terra, lar doce lar, como algumas casas têm no seu frontispício, ou então um pedacinho do céu na terra, como cantamos aqui. Uma igreja nunca é substituta para a vida religiosa da família. A saúde da igreja depende do que acontece na família da gente. Se vamos querer que a igreja continue entre nós, devemos tê-la em casa, nutri-la em casa. Se vamos querer que a igreja continue entre nós, em nossa sociedade, devemos tê-la em casa, nutri-la em casa, a casa da gente, como extensão da igreja de Deus. Paulo escreveu àqueles que ele evangelizou e disse: a igreja que está em sua casa, a igreja que está na casa do fulano e do beltrano, você tem uma igreja na sua casa, você precisa trabalhar para salvar a sua casa. Talvez você esteja lutando uma luta muito grande e possa dizer assim: mas pastor, o senhor não conhece como é que ela é em casa. Ah, pastor, falar de família do tempo do Noé é muito fácil, não é não, meu irmão? Quando Noé enfrentou o que enfrentou, a maldade daquele tempo era tão grande que incomodou o céu, como eu disse. Deus teve que intervir, porque senão aquela sociedade se autodestruiria. Foi por amor que o dilúvio aconteceu. Mas Deus não olha só a maldade, Deus lá de cima olha uma família. Ele enxerga Noé: eis ali um homem justo e íntegro, por ele eu vou salvar a humanidade. Deus pode olhar do céu e enxergar você, talvez só você na sua casa, e por causa de você, através de você, salvar toda a sua família, salvar a sociedade. A Bíblia diz ali que pela fé Noé condenou o mundo, mas também diz que por causa da fé ele se tornou herdeiro de Deus. Herdeiro, nós todos podemos ser e levar essa herança para toda a sociedade, quando a gente trabalhar seriamente para salvar a família. Para fazer parte da família de Deus, Deus providenciou uma outra família. Deus olhou do céu um dia e viu lá uma família que nem família era José, noivo de Maria. E Deus olhou do céu e disse assim: onde eu vou botar meu filho? Está aqui, vou botar meu filho aqui, entre José e Maria, eles vão cuidar do meu filho. Aqueles dois foram os únicos que puderam dobrar os joelhos e dizer em toda a história: Senhor, como é que vamos criar o teu filho? Você pode levar o Filho de Deus para sua casa e junto com ele trabalhar para construir uma arca e salvar sua família. O bendito evangelho começa no lar. Se o evangelho não funcionar no lar, não funcionará em lugar algum. A mais bela expressão do evangelho é o lar feliz, onde os pais entendem os filhos e têm tempo para eles, onde os filhos, cercados de amor, crescem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Que Deus
tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos aqueles que trabalham para salvar sua família. Amém? Obrigado.